paz do Senhor, amém? Amém. Olha para a pessoa mais linda que está do teu lado. Olha para dentro da bila do olho dela que é azul. Olha aí. E diga assim, ó, minha amada, você acredita no seu milagre? Não, olha para ela e diz assim, ó, você acredita de verdade? Pois então abra a sua boca e glorifique ao nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou muito alegre e muito feliz com o nosso Deus por mais uma oportunidade a qual Ele nos entregaram na face da terra. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vós que aqui se encontram, principalmente de uma guerreira e amiga, a qual o Senhor escolheu na face da terra. A irmã Clorinha, que Deus te abençoe, abriu essa ponte para nós estar aqui pregando, e seu esposo, irmão Paulo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E a pastora deste ministério, e ao seu esposo, que Deus possa vos abençoar na terra. Quanto você acredita que Deus vai falar com você? Ficai de pé, por gentileza. Não ficar de pé, não. Você vai fumar de caminho. Quem trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, levante ela para o alto e deixa eu ver. Glória a Deus. Eleve os seus olhos no livro de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1, por gentileza. Livro de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 1. Quantos encontraram, confirme com amém. Amém. Quem não encontrou, diga, espere por mim, irmão. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo as mãos, tocou e disse: quero ser limpo. E ele ficou purificado da sua lepra. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Queridos, nessa noite não é proibido de você adorar a Deus. Cada um que se encontra aqui é uma escolhida do Senhor. Se Deus Ele te colocou numa posição, e essa posição é de adorar ao nome do Senhor. Tem muitos que gostariam de estar no seu canto aqui nessa noite. Mas porventura Satanás já tragou há muito tempo, e outros estão hospitalizados com vários tipos de enfermidade. Então você está aqui com saúde, você veio aqui com um objetivo, é de dar lugar à presença de Deus. Para ter vitória tem que ter oração. Para ter vitória tem que ter luta, peleja, tribulação. Pois então coloque sua mão no seu coração e ore junto comigo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Senhor, neste momento, eis aí o teu povo na tua presença. Meu Deus, porventura Satanás tentou, ó Pai, de todas as formas,
que a tua filha não pudesse vir e adentrar por essas portas, Senhor. Senhor, porque a nossa luta é travada na face da terra. E nós sabemos, ó Pai, que somente o Senhor pode entregar a nossa vitória, pode entregar a nossa bênção aqui nessa noite, ó Pai. Senhor, quero profetizar desde já, Senhor, que essa irmã que veio aqui nessa noite, ó Pai, vem receber de Ti um milagre, vem receber de Ti a cura, a libertação. Então, ó Deus, que ela possa sentir agora sobre a sua vida o toque do Espírito Santo, ó Pai, que ela possa agora, Senhor, manifestar, Senhor, a Tua graça no meio do Teu povo aqui nessa noite, e que eu receba a presença de Deus na Tua vida. Começa a exaltar o nome do Senhor, começa a bendizer a glória do Senhor, porque eu acredito que nessa noite Satanás perdeu mais uma e a vitória! Senta-se glorificando a vontade. O quê? O que eu fiz? Sei lá. Vou ter ficado lá, na frente. Era pra eu estar lá na frente. Quero mais fazer nada. Eu tenho vergonha. Bem amados e ouvintes da palavra do Senhor. Eu tenho vergonha. E vai mesmo. O texto, ora, acabamos de ler, é uma das histórias bastante conhecido por todos aqueles que anunciam e pregoam a palavra de Deus na face da terra. Nós vimos um capítulo e um versículo que vai falar acerca do nosso Messias, o nosso Cristo, na sua missão na face da terra. Jesus, ele veio com o objetivo e com o intuito de abençoar um povo que precisava de ouvir a voz de Deus, de dar vida a pessoas que pensavam que já estava tudo perdido, que tudo acabou. Então o Senhor surgiu de uma forma espetacular na face da terra. Diz a Bíblia Sagrada que quando Cristo ele nasce, ele vem com o objetivo de levar a palavra do seu Pai. Agora muitos já não queriam ouvir a voz de Deus. Muitos não queriam aquele Messias que eles pensavam que não era vindo de seu Pai. Assim no século chamado 21, a qual nós estamos vivenciando na face da terra, você vai se deparar com muitas pessoas que não querem esse Cristo. Você vai se deparar com pessoas que eles olham para você e dizem: ser crente, longe de mim. Eles nem imaginam como o Senhor é tão bom na nossa vida. Porque tudo que nós faz, tudo que nós conquistamos, tudo que você tem, é o Senhor que te dá na face da terra. Então esse Cristo, ele veio da face da terra, mas muitos não quiseram naquela época. Com 12 anos de idade, ele pregava numa sinagoga para as pessoas que ali estavam. A partir dos 12 anos de idade, você vai ler a Bíblia de Mateus a João e você não vai ver mais Cristo pregar. Parece que o seu ministério acabou com os 12 anos. Isso, os escribas e os fariseus não acreditavam que ele era enviado de seu Pai. E não parece que o ministério de Cristo vai ter um apagão. É assim na nossa vida. Quando eu e você, nós tomamos um vacilo na face da terra, aí muitos nos julgam, nos criticam, diz que tu não é crente coisa nenhuma, isso é fachada. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esses aí que andam falando de você, ele nem imagina aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Pois então deixa falar, deixa jogar pedrada, porque eu creio que a promessa de Deus
e os fariseus passaram mal. No ministério de Jesus Cristo, eles pensavam que ele não ia voltar de novo à ativa. Eles nem imaginavam que Cristo estava trabalhando com seu pai, que era carpinteiro. Estava sendo instruído, sendo preparado. A cada dia da nossa vida, o Senhor te dá uma oportunidade. O Senhor me dá uma oportunidade. E é nesse deserto onde muitos pensam que você não vai voltar mais a louvar. É nesse deserto que muitos pensam que você não vai voltar mais a pregar. É então que Deus manifestará a glória, a graça, o poder na sua vida. Nem tudo acabou. Ainda há uma solução para o teu problema. Se é dentro da tua casa que tu está passando pelo deserto, o meu Deus nessa noite vai cessar. Se é no meio da tua parentela, se é pessoas que não acreditam, eles vão ter que contemplar a glória de Deus na tua vida. Porque tem pessoas assim, minha amada, tem pessoas assim, meu irmão, não querem ver o teu sucesso, querem ver a tua derrota, diz que tu não presta, diz que tu é isso e aquilo, mas então é exortação do diabo, e para aqueles que te humilham, eles nem sabem, pois quem te chamou tem nome, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E se ele te chamou, fica tranquila, porque você vai obter glória na terra. Deixa eu ver se tu está acreditando. Secai da formidária, levanta as mãos pro alto, e agora! Dá uma catucada aí no teu boleto para dizer assim: ei rapaz, diga, ei rapaz. Quem te chamou foi Deus. Então abaixa a sua cabeça. Tinha um homem chamado João Batista, que eu admiro esse pregador. É um pregador meio cantando a cabeça, é um perturbado que não faz nem seu. Sabe por quê? Porque ele pregava no deserto. E no deserto não tem multidão. No deserto é só ventos, aranhas, escorpiões. E um doido, meio perturbado por Cristo, por Deus, era João Batista. O que está faltando muito na vida de pregadores é eles querer pregar para as pessoas que ninguém aposta, ninguém confia, ninguém dá nada, buscar pessoas que estão no mundo do tráfico, pessoas que estão desenganadas. O que está faltando em muitos pregadores é isso. Porque muitos só querem pregar para igrejas lotadas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, e muitos deles já não querem mais evangelizar, já não querem mais sair por aí pregoando a palavra de Deus. João clamava no deserto com alta voz, dizendo: arrependei-vos, porque é chegada a hora do reino dos céus. Arrependei-vos! E a pregação de João era uma pregação, rapaz, pesada. E que muitos não gostam de escutar mais esse tipo de pregação. Muitos agora querem escutar: toma a chave da tua casa, a chave da tua moto, a chave do teu carro. Pregar dessa forma é muito bom. Quem não quer? Mas agora nós temos que ver e perceber se eu e você estamos agradando a Deus. João pregando no deserto, vai aparecer o nosso Messias, o nosso Cristo. Ele pregou quantos anos que eu falei? Com 12 anos de idade. Muitos não pensavam que ele ia voltar mais. Ele vai chegar lá na beira do Rio Jordão.
com 30 anos de idade. Então foram 28 anos de idade que Jesus Cristo passara na terra sem pregar, sem ministrar. Aí os bichinhos, olho de coruja seca, ou então que vem de sapo, pensavam que ele não ia voltar, mas ele passaram lá, porque o teu Messias chegou na beira do Rio Jordão, com a idade de 30 anos. Depois dessa idade de 30 anos, o ministério dele foi um impacto na face da terra. Diz a minha Bíblia Sagrada que depois que João Batista batiza o Messias, desce o Espírito Santo na forma de pomba. Diz a Bíblia Sagrada que depois dali o ministério de Cristo foi um impacto. Foi 3 anos com grande glória, poder, graça, o som, aonde ele passava, uma rajada de glória deixava no meio do caminho, aonde ele via pessoas, ele dizia: rapaz, seja curado agora. Aonde tinha um paralítico, ele olhava para ele e dizia: pega essa cama e coloca na tua costa. Ei, minha filha, eu quero dizer para você nessa noite: se prepara, pois eu estou milagre a tua vitória. Tudo aquilo que tu está pedindo a Deus, nessa noite ele vai cumprir a glória. Eu já estou sentindo a presença do Yeshua Hamashia. Eu já estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. Ele vai tocar você aí também. E tudo aquilo que você vem pedindo a Deus, o Senhor vai cumprir. Se prepara, porque o teu milagre vai chegar. Já tem pessoas sentindo de Deus, já tem pessoas sentindo a graça do Espírito, já tem pessoas se quebrantando e chorando. Eu quero dizer para você, filha, esse sofrimento vai cessar, essa tua angústia vai cessar, tudo aquilo que você vem enfrentando, as pelejas, humilhações, as tribulações da tua vida, o meu Deus está dizendo para você nessa noite: se prepara, minha amada, porque tu nem imagina aquilo que eu vou fazer na tua vida. Eu estou sentindo algo no meu corpo que nunca mais eu tinha recebido, rapaz. O meu Deus está dizendo para você nessa noite: se prepare, filhinha, o choro durará a noite inteira, mas a alegria vai amanhecer, a alegria vai amanhecer. Quem sabe você está chorando, está gemendo, está dizendo: Deus, eu não aguento, meu Deus, o que está acontecendo? Será que eu estou no pecado? Será, Senhor? Você não está não, essa prova que vem na tua vida não é para te matar, não é para te acabar, mas é uma experiência de Deus na tua vida. Olha pro colega, olha aí pra ele, olha, diga assim, ó: foram 3 anos de muito poder, graça e unção. Cristo agora vai seguir o ministério na terra e ele vai escolher todo discípulo 12. Mas ele não poderia fazer bem sozinho? Poderia. Mas ele escolheu um homem com falha, um homem imundo, um homem leproso, e os purificou para ser capacitado na sua obra. Tem muitos pregadores por aí dizendo que ele não precisa de nós. Eu já falei diferente. Ele precisa de mim e de você. Agora, se você não quer, eu concordo, ele coloca outro e bota no teu lugar.
mas que Ele precisa de mim e de você, Ele precisa. Porque o anjo não vai baixar na terra para evangelizar. É você que tem que ir. Será que aquele livramento de morte que Ele te deu foi por acaso? Será que você está sentado aí me ouvindo pregar? Será que é por acaso? Não, filha. É porque sobre ti há uma promessa de Deus na face da terra. Ele escolheu 12 para fazer missão. Falar de missão é complicado, é difícil. Muitos já não querem mais. Você vai ver a Bíblia Sagrada, irmão, naquela época que fortalecia o povo. A igreja primitiva, elas davam-se as mãos uns aos outros. Se um estava passando por luta, ele chegava